Hello, students! Olá, galerinha do nono ano. A gente está aqui hoje para mais uma aulinha virtual. Hoje a gente vai começar Unit 3. Vamos começar o capítulo 3 do nosso material, tá? A aulinha de hoje a gente está começando na página 57, que é o capítulo, iniciando, né? O capítulo 3, que tem como título, The Mother Earth, né? A mãe natureza, a terra-mãe. Então, eu tenho aqui Mother Earth, a terra-mãe. Esse é um capítulo que vai falar sobre coisas da natureza, tá? E do meio ambiente. Então, eu tenho aqui, na página 57, ele vem trazendo o que a gente vai ver, né? Nessa unidade, você vai refletir sobre o meio ambiente, pegadas ecológicas, analisar um questionário, um quiz sobre o impacto ambiental no planeta, apreciar e analisar um poema falado, né? Sua estrutura básica e função social, relacionar problemas ambientais e seus desdobramentos a ações de preservação ambiental, refletir sobre atitudes cotidianas que podem diminuir os impactos no meio ambiente, exprimir condições e consequências futuras usando if e will, que é a first conditional, que a gente já viu, e elaborar e apresentar oralmente um poema com argumentos favoráveis à preservação do meio ambiente. Ok? Página 58. Na página 58, eu queria, na verdade, que vocês mantessem o material de vocês aberto na página 58 e 59, que é o início do capítulo, né? Ele traz aí algumas imagens. Depois eu volto nessas perguntas. Primeiro aqui as imagens, Ele traz aqui um mural, né, de 2018 da França. Mural by Ariane Pasco as the first graffiti palette in the Contact Mondors. Então, ele tem aí um grafite num palette, né, sobre a natureza. Na página 59, a gente tem aqui atadinho, o urso polar com aquecimento, né, derretendo tudo, e ele tá lá no meio. Esse mural aqui foi feito por um brasileiro, tá? O Eduardo Cobra, a Brazilian Street Artist. Então, um artista de rua brasileiro, tá? Que fez esse mural. E por último, a gente tem, Second Place Mural Painting of the City in 2030. Context as the City of the Vietnam 2017. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, de uma cidade em 2030. E olha que coincidência, que diferente do momento que a gente está vivendo, né? Esse livro aqui, quando a gente adquiriu ele no início do ano, a gente não tinha nem... passava pelas nossas cabeças o que a gente ia estar vivendo hoje. E olha o que a gente tem aqui nessa imagem, tá vendo? Uma máscara de oxigênio, né? Muito impactante pelo momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou voltar para a página 58 para a gente ver as perguntinhas, tá? Essas perguntinhas, elas são a fim de ambientar a gente com o que tem nesse capítulo. Então, elas são todas feitas em português e que vocês podem também respondê-las em português ou no caderno de vocês ou aí no próprio livro, tá? Então, a primeira traz o seguinte, observe as fotos dessa abertura e o que você acha que ela tem em comum. Essas 3 fotos que eu mostrei para vocês. Depois, letra B. Você já teve a oportunidade de produzir uma obra artística desse tipo? Como foi essa experiência? Qual obra artística mostra uma visão otimista do meio ambiente e da natureza? Em sua opinião, o que ela representa? Letra D. Que problemas ambientais o mural do vietnamita e o mural do brasileiro mostram? Quais os problemas ambientais? Letra E. Qual é a importância de os murais estarem expostos nas ruas das grandes cidades? Como o uso das cores contribui para que os murais sejam vistos pelas pessoas que transitam pelas ruas? E na letra F, por que prefeituras, como as da cidade de Vietnã e na França, estariam interessadas em fazer concursos com murais que chamassem atenção para a ecologia e preservação do meio ambiente? Leia o título da unidade. Em sua opinião, por que a natureza é comumente associada à figura feminina? Ele fala lá sobre a mãe.
a natureza, né? A mãe natureza. E aí, o porquê que você acha que ela tem essa relação da natureza com a figura feminina, ok? São respostas pessoais, cada um vai ter a sua. Então, a gente faz essas atividades, pode ser em português mesmo. Agora a gente vai para a página 60, que a gente já viu as figuras da 59, tá? Na página 60, a gente tem o seguinte, ó. Read the environment quiz. Write the best alternative to complete each statement in your notebook. Então, eu tenho um quiz que, no caso, vocês vão responder com as ideias que vocês fazem sobre as questões do meio ambiente. E aí, depois de você responder, né? Você vai ter que escolher aqui, ó. Ver qual das três. Se você teve mais respostas A, essa vai ser a sua resposta, mais B e mais C, tá? Então, primeiro vocês façam o quiz e depois chequem qual é a que representa vocês de acordo com a maioria das respostas que vocês deram. Ok? Aí na página 61 aparece o seguinte, ó. Pra gente completar aqui, ó. This text is a part of. Aí eu vou ter que escolher aqui qual desses dois é e vou sublinhar. Depois, it's probably direct are student or teacher. Escolho e sublinho. It is from the United Kingdom or Ireland. Sublinho também. E the animal of the picture, all wild animals or pets. Então, eu vou ter que ler a frase e escolher qual das duas opções que é a opção que a completa, ok? Exercício 2. Look at the pictures of the footprints below. To which animals is the doing in the elephant, the hippopotamus or the deer? Organize them in the order of impact. The biggest to the smallest to write the answer in your notebook. Então, eu tenho aqui 3 tipos de pegada e vocês vão ter que relacionar qual dessas pegadas é de um elefante, de um hipopótamo e de um deer, tá? É só colocar um nomezinho embaixo de cada figura. Página 62. Eu tenho aqui um quadro com algumas palavras e vocês vão ter que completar as frases substituindo esses cadeadinhos por uma dessas palavras que estão dentro do quadro. Todas elas fazendo relação com a questão do meio ambiente. Exercício 4. Read the quiz again and match the sentence of the number 1 or 4 to 4. Then refer to. Então, eu tenho 4 frases aqui e vocês vão ter que relacionar com as 4 questões lá do quiz. Qual delas é referente à questão 1, a questão 2, a 3 e a 4. Página 63. Na página 63, eu tenho aí, ó. What is correct about the environment quiz in activity 1? Write the answer in your notebook. Então, eu tenho aqui 10 frases e eu quero que vocês marquem dessas 10 frases quais delas são verdadeiras, corretas, de acordo com o quiz, tá? Já adiantando para vocês, eu tenho 10 frases, 6 delas são verdadeiras. Então, vocês vão ter que ler as frases e marcar quais dessas 6 frases são verdadeiras de acordo com o quiz. O exercício 6, ele faz o seguinte. Answer the quiz in your notebook and find how environmental frightened you are. Share your result to your classmates, compare your answer. Aqui ele está pedindo para vocês compararem, né, as respostas do quiz que vocês fizeram e que os colegas fizeram para ver qual foi o animal que foi selecionado para vocês. Como a gente está em casa, a gente não vai ter como fazer essa atividade do número 6. Página 64. Na página 64, a gente começa a seção do Listen Up. Na seção Digging to Reading, você leu um quiz para conhecer o tamanho de suas pegadas ecológicas e sua influência no impacto ambiental. Agora, você vai ouvir um poema falado que se dirige às gerações futuras.